Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a correção do nosso PET volume 2, semana 2. Pegue o seu material e confira comigo se suas respostas estão corretas. Na primeira atividade, nós temos um texto cujo título é A Língua como Fenômeno Social de Interação Verbal. Após ler esse texto, vem a pergunta: qual o motivo do autor do texto ter utilizado a variante linguística própria daquele grupo social? Pessoal, quando a gente fala em variedade da língua, a gente está se referindo à linguagem formal e à linguagem informal. Nós podemos observar que ele utilizou a linguagem formal ou linguagem culta, padrão, porque ele é um acadêmico, estudioso da linguagem, ou seja, ele é um linguista e está falando para um público de nível acadêmico. O seu texto se dirige a professores e outros estudiosos da área da linguagem, portanto, ele teve que usar essa linguagem mais formal. Na atividade número 2, nós temos uma narrativa chamada A Praia de Frente para a Casa da Avó. Após ler o texto, você vai observar que aparecem algumas gírias, como triquila tigrada, sair do backside, subir no lip, trabalhar a espuma. De acordo com a leitura do texto, as expressões destacadas são próprias de que grupo social? A resposta é surfistas. Esse é o grupo social que utiliza esse tipo de gíria. No número 3, nós temos a letra de uma música do cantor Lobão. E a seguinte pergunta: na letra da canção apresentada, o compositor Lobão explora vários recursos da língua portuguesa a fim de conseguir efeitos estéticos ou de sentido. Nessa letra, o autor explora o extrato sonoro do idioma e o uso de termos coloquiais na seguinte passagem. Bem, pessoal, quando a gente fala em sonoridade, a gente está se referindo ao som. Então, nós percebemos que ele faz uns jogos interessantes com os sons das palavras. Quando ele fala bardo, brada, brida, ele está brincando, está jogando com o som da letra B. Quando ele repete expressões como, por exemplo, tisme, tisme, ele também está provocando um trabalho com o som das palavras, uma brincadeira com o som. Em todas as alternativas, nós vemos esse tipo de trabalho. Porém, a única em que apresenta um trecho com linguagem coloquial, que é a mesma coisa que linguagem informal, é a letra D. Lobo, bolo, tipo para rimar com ouro de tolo. Aqui a gente observa o jogo com sons, lobo, bolo, e também observamos linguagem coloquial, na expressão tipo pra. Ao invés de ele usar para rimar, ele fala pra rimar. Isso é algo coloquial, informal. Então, por isso, a alternativa é a letra D. Na atividade 4, nós temos dois textos que falam sobre aspectos ligados à variedade da língua portuguesa no mundo e no Brasil. E temos a seguinte pergunta: os textos abordam o contato da língua portuguesa com outras línguas e processos de variação e de mudança decorridos desse contato. Da comparação entre os textos, conclui-se que a posição de João de Barros, texto 2, em relação aos usos sociais da linguagem, revela: a alternativa correta é a letra D. Adesão à concepção de língua como entidade homogênea e invariável, e negação da ideia de que a língua portuguesa pertence a outros povos. E a justificativa pode ser a seguinte: a letra D é a certa porque, segundo o texto, a língua portuguesa verdadeira, válida e correta é só aquela usada em Portugal e não aceita interferências de outras linguagens. Os outros locais só imitam esse idioma, com muitos erros, mas não são donos dessa língua. Essa é a opinião do autor do texto. Observem, pessoal, que ele chama o barbarismo de vício. E lá no finalzinho do texto ele diz assim: assim nós podemos dizer que as nações da África, Guiné, Ásia, Brasil barbarizam quando querem imitar a nossa língua no caso, né? Então, confirmando, é a alternativa D. Pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham compreendido.
E caso ainda reste alguma dúvida, podem entrar em contato comigo. Um abraço e até a próxima!